Estou gravando a aula e vou compartilhar a tela aqui já. Veja a janela aqui. Então, pessoal, estão vendo aí, né? Sim, professor. Então, pessoal, o conceito que foi formulado aí para aprender essa singularidade do sistema político brasileiro no pós-88 foi o de presidencialismo de coalizão, né? Então, foi criado por esse Sérgio Abranches aí, que é um cientista político importante. Né, tem o Twitter, aqui é o Twitter dele, ele é colunista da CBN, escreveu vários artigos, dentre os quais esse conceito de presidencialismo de coalizão. Então, vocês devem ter ouvido falar já nele, né? Então, já devem ter ouvido falar em alguma etapa dele, né? Alguém já ouviu falar do Sérgio Abranches? É um dos principais cientistas políticos brasileiros, né? Então, ele elaborou esse conceito de presidencialismo de coalizão para aprender essa singularidade institucional brasileira. E o texto dele, de certa forma, é uma continuidade desse texto aqui do Mayorga, né? Que a gente viu nas aulas anteriores. Então, o Mayorga ele tinha um diagnóstico extremamente pessimista sobre a governabilidade do presidencialismo brasileiro, né? E o Sérgio Abranches vai um pouco combater isso aí, né? Ele vai dizer, olha, realmente o sistema político brasileiro é bastante complexo, mas não quer dizer que seja ingovernável, né? Ele é governável, né? Ele tem problemas, tem anomalias, tem dificuldades, né? Mas ele é governável. Então você tem que entender primeiro como funciona o sistema, né? Antes de, antes de querer modificá-lo. Tem que entender em que consiste essas características do sistema político brasileiro, né? Então o texto dele vai ser dedicado a isso, a aprender quais as singularidades da democracia brasileira, né? Essa democracia brasileira é compatível com a estabilidade democrática, né? Então, muitas questões que vocês colocaram aí, muitos de vocês colocaram isso aí na tarefa do Mayorga, né? É justamente isso que ele vai responder, né? E ele vai dizer que sim, claro, ele é compatível, só que é uma democracia de baixa qualidade, complicado, né? E como obter governabilidade nesse arranjo institucional? Que é justamente a questão do que a gente viu na aula anterior, né? Nas aulas anteriores. Então tem um texto lá que, né, tem um vídeo lá que é justamente o Sérgio Abranches falando disso aí, né? Então a primeira coisa, né, ele vai caracterizar a sociedade brasileira como uma sociedade complexa, heterogênea, né, e que gera uma pluralidade de interesses muito grande. E aí vai chegar nessa tabela aqui, que é a tabela central do texto dele. Então, o que singulariza o sistema político brasileiro, né? Ele vai dizer, não é nenhum elemento isolado, é a combinação deles, né? Então, é uma combinação de elementos institucionais que singulariza o sistema político brasileiro. Então, vocês se lembrem, né, daquilo que a gente viu no início da aula lá, as complexidades verticais e as complexidades horizontais. O que são complexidades verticais do sistema político?
é isso aqui, né? É a forma como esses vários elementos aqui se combinam, né? Se combinam no sistema político, né? Então, isso se chama complexidade vertical, né? Vertical. Então, é como se fosse vários níveis de atividade social se sobrepondo. E depois você tem a complexidade horizontal, quer dizer, como isso evolui no tempo, né? Não esqueçam isso, que pode ser questão de prova, viu, pessoal? Fiquem atentos. Então, você tem a complexidade vertical, que é como os níveis coexistem entre si, e a complexidade horizontal, que é a evolução nisso do tempo, né? Então, você pegar, por exemplo, você teve o governo Fernando Henrique I, governo Fernando Henrique II, antes você teve o Collor, depois você teve o Lula I, Lula II, Dilma I, Dilma II, Bolsonaro I. Então, cada governo desse é diferente do outro, né? Eles gerenciaram a coalizão de maneira diferente. A configuração do sistema partidário é diferente, né? Então, esses elementos aí, eles evoluem no tempo, é complexo, né? Então, por exemplo, no primeiro governo Lula, né, quando o Lula saiu do governo, ele tinha 90% de popularidade. Ele era o líder mais popular do mundo, né? Então, e como explicar isso, né? Se o sistema é ruim, não tem nenhuma qualidade, como explicar que um presidente saia com 90% de aprovação, né? Depois, por exemplo, a Dilma, no final do governo dela, estava com um índice de popularidade muito baixo, né? Então, você tem uma forma de gerenciamento desse sistema político aí que varia de governo para governo, né? Essa é a questão que o Carlos Pereira colocava lá. Por isso que pouca gente tirou 10 na tarefa 3, porque o ponto central do Carlos Pereira, né, era a questão do gerenciamento da coalizão. Então, sistema proporcional, né? O sistema eleitoral. A gente vai ver isso nas próximas aulas em maior profundidade. O sistema eleitoral, né? Não sei se vocês já viram isso, mas ele pode ser distrital, pode ser proporcional ou pode ser misto. Alguns países, por exemplo, como a Alemanha, a Rússia de hoje, têm um sistema eleitoral misto, né? Outros países, como os Estados Unidos, a Inglaterra, têm um sistema eleitoral majoritário ou distrital, que muitos chamam de distrital. E o Brasil tem um sistema eleitoral proporcional, junto com os países europeus. Eu vou passar para vocês uma aula só sobre isso, pessoal, tá? Vocês têm que saber bem isso aí. Vocês têm que sair daqui detectando automaticamente qual é o sistema eleitoral brasileiro, né? Não dá para vocês fazerem um curso de política brasileira sem vocês saberem qual é o sistema eleitoral brasileiro, né? Então, vocês têm que saber isso, quase automaticamente. Então, a gente vai ver isso. Eu vou ter uma aula só sobre isso, a gente vai ver detalhadamente qual é o sistema eleitoral brasileiro. Outro elemento, não é, que ele vai incluir no conceito de presidencialismo de coalizão é o que ele chama de estrutura do parlamento, se é unicameral ou bicameral, né? Muitos países são unicamerais. São unicamerais quer dizer que não tem o Senado, né? Só tem uma Câmara só. Então você tem, por exemplo, a Dinamarca, Nova Zelândia, geralmente são países pequenos, né? A Finlândia, são países unicamerais onde o Senado tem pouco papel, por exemplo, a Nova Zelândia, né? Espanha, o Senado tem um pouco papel, tem um papel muito pequeno. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você tem um sistema, além de ser bicameral, né? O Senado aqui tem um papel muito grande. Então, isso é importante. Você vê aí o Senado agora na CPI, né? A gente está vendo a CPI aí funcionando, o Renan Calheiros, essa turma toda aí. Então, é porque o Senado aqui no Brasil tem um papel muito grande, é uma casa revisora da Câmara, né? Qualquer medida que você implementar, você tem que passar nas duas casas, né? E isso não existe em nenhum lugar do mundo, na maioria dos lugares. Muitos países, né? O Senado, o único papel que ele tem é tratar da federação, do equilíbrio federativo, né? Não é uma casa revisora da Câmara como é aqui. Por exemplo, lá na Inglaterra você tem a House of Lords, né? Mas a House of Lords, a Câmara dos Lords, tem um papel muito pequeno, né? Aqui no Brasil, não. O Senado tem um papel enorme, né? É como nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos é o país onde o Senado é forte.
Então, por exemplo, você viu lá o Trump, né? Ele teve o impeachment aprovado na Câmara dos Deputados, né? Mas não foi aprovado no Senado, né? O Bill Clinton também, né? Então, o Senado tem um papel muito importante no sistema político brasileiro. Por isso que essas oligarquias aí, né, tipo Sarney, etc., têm um poder muito grande. Então, muitas vezes a Câmara aprova uma coisa, mas o Senado não aprova, né? Outro elemento aí institucional que ele vai colocar aqui é a forma de governo, né, ou o sistema de governo. Então, o sistema de governo pode ser presidencialista, parlamentarista ou semipresidencialista. O parlamentarismo, né, é quando você tem um primeiro-ministro, o chefe de governo é nomeado pelo parlamento, né? Então, você tem um chefe de governo, quem gerencia a máquina de governo, ele é nomeado pelo parlamento, não é eleito diretamente, geralmente, né? Então, ele pode ser destituído a qualquer momento. Então, isso que caracteriza o parlamentarismo. A maioria dos países europeus são parlamentaristas, né? Então, por exemplo, a Inglaterra, parlamentarista, você tem o primeiro-ministro lá, né? Boris Johnson, por exemplo, é o primeiro-ministro inglês. E você tem outro conjunto de países que é presidencialista, né? E Estados Unidos, o próprio Brasil, os países da América Latina geralmente são parlamentaristas, são presidencialistas. E você tem muitos países também que são semipresidencialistas, que eles têm o primeiro-ministro, né, mas não são países monárquicos, ele tem um presidente eleito também. Só que o presidente tem um papel pequeno, é facultativo, né? Por exemplo, Portugal, por exemplo, né? Portugal não tem rei, a França não tem rei, né? Então eles elegem um presidente lá que tem um papel simbólico, né? Tem o papel de resolver alguns impasses, convocar novas eleições. Então são países semipresidencialistas. A Rússia, por exemplo, né? Lá o Putin, ora é primeiro-ministro, ora é o presidente, né? Como ele é uma personalidade muito forte, ele se mantém no poder por muito tempo, né? Então você tem países que tentam combinar os dois. Geralmente são países que eliminaram as monarquias. Então, por exemplo, na África e no leste europeu, a maioria dos países são semipresidencialistas, né? São países novos, de democracia mais nova. Na América Latina e nas Américas em geral, predomina o presidencialismo. Na Europa e alguns países asiáticos, predomina o parlamentarismo, né? Então, por exemplo, no Japão é parlamentarista, a China é parlamentarista, né? Singapura é parlamentarista, muitos países asiáticos são parlamentaristas. Geralmente países de colonização inglesa, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, né? Esses países são presidencialistas. Outro elemento aí que ele combina é o sistema partidário, que a gente também vai ver em detalhe, né? Então, o sistema partidário brasileiro ele é um dos mais fragmentados do mundo, né? A gente vai ver dados profundos sobre isso, né? E aqui o recurso a coalizões, né? Os gabinetes, o número de partidos que tem nas coalizões. Então, também é um elemento importante aí, né? Você tem um conjunto de partidos aí, né, que participa de coalizões, dos gabinetes, que são os ministros, né? Então, geralmente, você tem aqui no Brasil o recurso a grandes coalizões, né? A gente pode ver isso aí, os ministros do governo da Dilma, né? De outros presidentes, né? Então, você tem lá uma quantidade muito grande de partidos que fazem parte das coalizões. Então, ele vai dizer, combinando isso tudo aqui, você tem um presidencialismo de coalizão, que é a singularidade brasileira. O Brasil ele não é um presidencialismo bipartidário, né? Como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem 2 partidos só, né? O Brasil é um presidencialismo fragmentado que recorre muito a coalizões para governar, coalizões partidárias, né? E o presidente é quase impelido a isso. Você vê aí o Bolsonaro, né? Já está há algum tempo já se aliando com o Centrão, né?
Mas é por causa disso, que se ele não fizer uma coalizão, ele não consegue ter a base parlamentar. E para ele fazer uma coalizão, ele tem que fazer com uma quantidade muito heterogênea de partidos, né? Então aqui, olha, eu vou detalhar isso aqui, né? Tá lá na aula, eu vou subir para vocês a aula lá na pasta, viu, pessoal? Então você tem aqui vários elementos que se combinam para fazer a coalizão. Então ele vai dar dados sobre o fracionamento partidário, fracionamento parlamentar, para mostrar que o Brasil é um dos países mais fragmentados do mundo, né? Então ele vai dar uma série de indicadores aí. Depois vocês leiam com calma aí, né? Que eu vou subir a aula lá. Então, quais são os determinantes desse recurso à grande coalizão? É o sistema eleitoral proporcional, que gera um sistema partidário bem fragmentado, como a gente vai ver, o sistema partidário brasileiro é o mais fragmentado do mundo, e o caráter federativo do Estado brasileiro, né? Aqui você tem governadores fortes, então o presidente ele tem que contentar os partidos e as lideranças regionais, né? Se você tem um governador forte, se você tem um governador forte, com muito poder, né, ele vai querer fazer parte do governo também, né? Então, por exemplo, aí, muitos governadores aí, né, eles querem fazer um ministro, eles querem nomear um ministro, né? Muitos estados têm bancadas importantes dentro da Câmara, do Senado, para dar sustentação ao governo. Então, o presidente ele nomeia lá um ministro, né, daquele estado, para contentar os estados, né? E esse padrão, ele vai estudar lá, o texto dele foi escrito em 88, né? Depois teve outros partidos, né? Depois teve outros períodos, né? E ele depois outros autores vão fazer essa análise para o pós-88. Ele fez até o período de 64 já. Então você teve vários ministérios, né? Geralmente recorrendo a grandes coalizões, né? Coalizões regionais, você tem vários partidos, né? Então você tem aqui, olha, dos 13 ministérios no período, a maioria deles foi de grandes coalizões. Conclui-se, portanto, que o cálculo dominante requeria coalizões ampliadas, seja por razões de sustentação partidária e parlamentar, seja por razões de apoio regional, né? Então é por isso que você tem aí o centrão, né? Você tem que se ligar ao centrão, né? Então lembra a Dilma com o MDB lá, teve vários, ela chantageada um pouco pelo MDB, né? A Dilma, né? Então o Temer, o Cunha, né? Eles chantageavam a Dilma para querer cargos no governo. O Bolsonaro também, a mesma coisa com o centrão, né? Então, se o Bolsonaro não liberar verba, não liberar isso, aquilo, ele termina tendo dificuldades no governo, né? Então, você tem que fazer um equilíbrio entre o atendimento às demandas partidárias e às demandas regionais. E isso é uma singularidade brasileira, né? Porque você não tem um partido majoritário, nem um Estado unitário, né? E ele vai fazer também esse levantamento. Ele vai dizer, olha, isso aí é só o início para a gente analisar o presidencialismo de coalizão, né? A gente tem que ver, o segundo ponto é a gente ver que esse padrão de distribuição da coalizão ele não é aleatório, né? Você tem uma lógica na distribuição disso aí, né? Então você tem, por exemplo, os ministérios mais fortes, né? Eles vão para os partidos mais fortes. Então, por exemplo, o PSDB, né? O PSD, que era o grande partido na época, geralmente ficava com o ministro da Justiça, Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça era um ministério bem forte na época, né? Era um misto aí de Casa Civil com Ministério da Segurança Pública e Ministério da Justiça. Então, ia para o partido mais forte, que era o PSD, né? Outro ministério forte na época
era o Ministério da Aviação e Obras, né? Que centralizava toda essa construção de obras no período, né? O Ministério da Educação e Saúde também era um ministério forte, porque centralizava essas obras sociais, né? Então, o PSD, que era o partido mais forte da época, ficou com esses ministérios-chave, né? Já o PTB ficou com outros, ficou com o Ministério da Agricultura, Ministério do Trabalho, né? Ministério do Trabalho, 80%, que era onde os sindicatos, né, dominavam. Então, esse padrão de distribuição dos ministérios ele não era aleatório, né? Ele geralmente era distribuído para os partidos majoritários, né? Você tinha um cálculo aí do presidente, né, para fazer o ministério, né? Então, ele vai aqui, olha, ele vai resumir a tabela aqui. O PSD controlou a maior parte dos ministérios, e como Justiça, Fazenda, Aviação e Obras Públicas, né? E o PTB controlou ministérios como Agricultura, Trabalho, Indústria e Comércio. Então, você tem uma distribuição em função do poder dos partidos, né? Quanto maior a bancada dos partidos, né? Quanto maior as bancadas dos partidos, maior vai ser o poder que os partidos têm no ministério, teoricamente, né? Mas isso vai depender muito do cálculo do presidente, né? Então, aquilo que o Carlos Pereira colocou naquele vídeo lá. Então, você tem um cálculo estratégico para gerenciar as coalizões, né? E aí você tem vários dilemas, né, para gerenciar as coalizões, que são os dilemas dos governos, né? Então, a coalizão é concentrada ou é dispersa? Ela é dominada pelo partido do presidente ou é compartilhada, né? Então, isso varia de governo para governo, né? Por exemplo, no período pré-64, o JK partilhou o poder, né? E no período pós-88, o Fernando Henrique e o Lula também partilharam o poder, né? Já os governos da Dilma, os governos do Bolsonaro, por exemplo, têm dificuldade em partilhar o poder, né? Como o presidente, como o Bolsonaro não tem partido, né? Ele é um presidente sem partido, ele se apoia nos militares e no núcleo familiar dele, né? Ele é muito ligado aos filhos, né? Então, os filhos é praticamente um gabinete paralelo aí, né? Dentro do governo, né? Tem mais poder do que muito político. Então o Bolsonaro optou pela concentração de poder, né? Concentra poder no núcleo familiar mais próximo. Então, dominada pelo partido do presidente ou compartilhado, né? Então, por exemplo, o Lula concentrou muitos ministérios no PT, né? Então, o PT teve um papel muito grande no governo Lula, né? Já a Dilma, já no governo do Fernando Henrique, por exemplo, houve um equilíbrio, né? Então é preciso decidir, o presidente decide isso também. Terceiro dilema, a coalizão vai ser fundada em bases fisiológicas ou programáticas, né? Você vai negociar com o Centrão ou vai querer negociar só com os partidos ideológicos, né? Então, esse é outro problema, né, que tem que resolver. Então, o presidente tem que resolver esse problema quando ele vai gerenciar a coalizão. Por isso que os governos não são iguais uns aos outros, né? Então, por exemplo, o Bolsonaro, né? O Bolsonaro ele optou pelo fisiologismo, né? Ele vai negociar com o Centrão caso a caso, porque ele não tem um partido forte, não tem base partidária, né? Então ele vai loteando o cargo lá para apoiar, para aprovar as medidas, né? E ninguém sabe quais os partidos que apoiam o Bolsonaro, quais os partidos que são contra, né? Ele vai resolvendo lá no varejo, junto com o Centrão aí, né? Então, o quarto ponto é voltada para a eficácia e coerência das políticas ou para a manutenção das bases, né? Esse também é um problema, né? Por exemplo, né, o PT, por exemplo, quando o PT ganhou as eleições, né,
ele queria fazer uma série de reformas, reforma tributária, né? Reforma política, reforma da Previdência, e ele não conseguiu fazer muitas delas, né? Porque ele não tinha base política. Então ele teve que fazer concessões, né? Para manter a base política, né? Se o PT, por exemplo, quisesse fazer uma reforma agrária muito radical, né? Ele ia ter problema de governabilidade, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Jango, né? O Jango o João Goulart queria fazer uma reforma agrária muito radical e terminou sendo derrubado, né? Ele não tinha base política para isso. Ou senão a Dilma, né? A Dilma também, ela tentou negociar, ela não quis negociar com o Centrão, né? Não quis negociar com o Centrão, que ser chantageada pelo Cunha, pelo PMDB, terminou sofrendo um processo de impeachment, perdeu a mão do governo, né? Porque queria manter uma política fiscal, etc., expansionista, né? E não lotear os cargos do Ministério da Fazenda entre os partidos. Então ela terminou perdendo base política e levou o impeachment. Então são esses momentos da formação da coalizão, né? Então você tem uma complexidade no tempo, né? Não, isso aqui é importante, pessoal, viu? Não esqueçam isso, a gente vai voltar. Você tem vários dilemas para resolver. E você tem três momentos da formação de coalizão, né? Que é o que a gente está vendo aí, a constituição da coligação eleitoral. A gente está vendo já toda uma movimentação para as eleições de 2012, já tem parlamentar mudando de partido, né? O Freixo, por exemplo, acabou de entrar no PSB, né? Tem muito político mudando de partido agora, porque eles já estão visualizando 2022, né? A polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Então, vão se constituindo as alianças regionais. Depois você vai ter a constituição da equipe de governo, né? Que vai depender da correlação de forças, isso não depende dos políticos, depende do eleitor, né? O político não tem controle sobre isso, né? Vamos supor que o eleitor lá em 2022 resolva votar no Lula, né? Mas e se o eleitor não votar no PT, como acontece, votar em outros partidos, né? Aí o Lula vai ter que negociar, ele não tem uma base política para implementar tudo o que ele quer. Ou vice-versa, né? Vamos supor que o eleitor queira votar no Bolsonaro, mas não, qual é o partido do Bolsonaro? Ninguém sabe. Então o sujeito vai lá, vota no Centrão, vota no partido Centrão lá. Aí o Bolsonaro não tem base política também para fazer as políticas dele. Aí fica esse toma lá da cá aí, né, eterno aí, né, todo mundo patinando aí nessas negociações políticas, porque não tem base partidária forte. Então o governo vai ali andando lentamente. E finalmente o terceiro momento é a implementação das políticas governamentais, né? Então ele vai concluir com essa passagem aqui, ó. Então né, você pode ter a governabilidade. Então quando vocês forem ler lá a aula, né, quem quiser ler, preste atenção nisso aqui. Isso é um resumo do artigo dele, né? Então, a eficácia político-operacional da governança é determinada pela capacidade de coordenação da maioria por parte do chefe do executivo, que é que é o que se chama hoje o gerenciamento da coalizão, né? Então, essa questão do gerenciamento da coalizão é muito importante, né? Como o chefe do executivo negocia com sua base parlamentar. Se ele não souber fazer isso bem, né, termina tendo problemas. Então, pessoal, por hoje era basicamente isso. Deixa eu parar de gravar aqui. Parar de gravar para